Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de Geografia. E a aula de hoje vamos falar sobre o espaço urbano brasileiro. Durante os capítulos anteriores, a gente já começou a ver coisas, assuntos que podem estar sendo ligados a essa questão do espaço urbano no brasileiro. Bom, primeiro sabemos que esse espaço urbano, ele foi desenvolvido, tem uma certa ligação com a industrialização do Brasil. Porque foi através da industrialização, que os grandes centros urbanos começaram a existir, por causa do fluxo migratório. A gente estudou o êxodo rural, se lembra? As pessoas que moravam ali na área rural, na zona, no campo, no caso, foram para a cidade justamente à procura do emprego. Pelo fato, já que estava tendo a industrialização, então estava essa revolução na forma do trabalho, as pessoas foram à procura de emprego e de novas oportunidades para ter uma qualidade de vida melhor. Então a gente viu isso, bem direitinho. E aí o que acontece, aí vai ter vários questionamentos dentro desse ponto, porque principalmente a urbanização no Brasil foi bem acelerada, Estima-se que até na década de 70, mais de 50% da população já morava na zona urbana. Então foi um momento em que a imigração foi bem intensa. A saída das pessoas do campo para a cidade se deu de uma forma intensa. Bom, isso aí vem de os fatores pelo qual isso aconteceu, Primeiro, a industrialização aconteceu de forma desigual, a industrialização não veio para todo o território brasileiro, para outros lugares, Ela se concentrou em pontos como São Paulo, Minas Gerais, apenas nesse ponto, principalmente em São Paulo, a industrialização teve uma concentração maior por causa do café, O café fez com que São Paulo acumulasse um grande capital e também pelo trabalho de mão de obra, escrava. Então, isso são detalhes extremamente importantes, para vocês entenderem toda essa questão. Depois, se diminuiu esse fluxo migratório justamente pelo fato que a industrialização começou a se espalhar para outros lugares, a vinda de multinacionais, o investimento em políticas que fizesse com que essas empresas tivessem um interesse, em ir para esses outros pontos, para essas outras cidades. Então, se tinha indústria em outras cidades, obviamente essa saída dessas pessoas diminuiu. Tá, ok? E aí proporcionou o crescimento de outras cidades, outros pontos dentro do país, foram se tornando importantes para a economia. Em vez de só São Paulo concentrar toda a mão de obra, e toda a importância econômica para o nacional e internacional, essa distribuição se tornou mais igual durante o tempo. Óbvio que não é ainda vamos dizer assim, ainda não chegou ao ponto ideal, porém o fluxo migratório diminuiu bastante, justamente por causa desse investimento de indústrias em outros países, E aí, com o fato dessa industrialização, que a industrialização está ligada, como falei, ao crescimento das cidades, da urbanização, essas cidades elas foram ficando super aglomeradas, muitas pessoas foram morar nesses lugares. E aí, óbvio que se essas pessoas vão morar nesses lugares, muitas pessoas se aumenta a necessidade de ter mais escolas, de ter mais hospitais, de ter um saneamento básico, lojas para consumo, comércio, enfim. E essas cidades, elas requerem, esse aparato dentro de sua estrutura para que as pessoas possam usufruir deles. Então, as metrópoles, elas seriam grandes cidades com grandes aglomerados e que nela existe todos esses equipamentos, na sua estrutura para que outras pessoas possam usufruir dela, cidades menores, tá ok?
Então vamos ver aqui, quando fala região metropolitana do Cariri, supõe-se que está falando de Crato, Juazeiro e Barbalha. Juazeiro, em quantidade de pessoas, é maior do que o Crato, né? O Crato é maior territorialmente. O Crato tem mais pessoas, porém, né? O Juazeiro, o Crato tem essa dinâmica de estar dependendo de muitos recursos do Juazeiro, e o Crato às vezes também depende de recursos, né, de Barbalha, enfim, vai ter essa dinâmica entre as cidades, justamente pelo fato de que são regiões aglomeradas e que seu crescimento tornou-se visualmente elas muito próximas. Hoje, se você for do Crato para o Juazeiro, você não sabe diferenciar qual cidade, em que ponto o Crato, né, terminou ali a fronteira do Crato entre o Juazeiro. Então são municípios que são ligados, né, tanto na sua estrutura como economicamente, um depende do outro para estar usufruindo dos seus equipamentos dentro da sua cidade. Tá? Do jeito que o Crato necessita do hospital do Juazeiro, o Juazeiro também pode necessitar dos hospitais do Crato. Então há essa ligação entre as cidades, não apenas na sua estrutura física, mas também em questões econômicas, sociais. E aí nesse mapa da página 58 mostra vários pontos de regiões, né, que mostra ser metropolitanas, que tem esse sentido, né, de metrópole, que já mostra que são grandes cidades em que o processo de urbanização foi maior do que as outras, tem um intenso aglomerado de pessoas, né, e de equipamentos sociais. Aí na próxima, né, fala sobre a hierarquia. A hierarquia seria justamente essas cidades que acabam se sobressaindo com outra. A hierarquia, então a gente pensa, né, em uma linha vertical, em que nessa linha vertical há cidades, né, no topo, em que elas são maiores e tem um desenvolvimento econômico, social, de equipamentos em sua estrutura maior que outras cidades. Então, essas outras cidades que estão na base, elas acabam dependendo da estrutura dessas cidades que estão no topo da hierarquia, ok? E aí ele vem falando, e aqui, né, na 61, ele traz basicamente essas questões, né, dessas cidades que têm uma certa relevância maior para a economia daquele determinado lugar. Se vocês observarem na página 61, temos grandes metrópoles nacionais. Essas grandes metrópoles nacionais, elas estão no topo da hierarquia, justamente porque elas dão uma influência internacional, tanto em questões econômicas, sociais. Então, sua influência não está apenas para aquele país em que ela está, que ela existe. Ela tem influência para todos os outros países do mundo. Tem uma ligação tanto econômica, social, tá certo? Já nas metrópoles nacionais, né, que são esses pontinhos, acho que é um verde escuro aqui, um abacate. Essas são metrópoles que têm importância para o contexto nacional. O nacional depende muito delas, né? Naquele meio, elas são importantes para a economia nacional, né? Que, de certa forma, está ligada ali com as metrópoles, né? Para as metrópoles, as capitais regionais. Porque já no caso, né, das metrópoles nacionais, elas têm uma dependência das metrópoles, das grandes metrópoles nacionais, né? Então isso vai ser uma sequência, como o centro local. O centro local vai ter uma dependência do centro de zona. O centro de zona vai ter uma dependência do centro sub-regional, o centro sub-regional da capital regional, a capital regional da metrópole, a metrópole da metrópole nacional e a metrópole nacional da grande metrópole. Então, seria uma sequência, a hierarquia seria justamente essa relação de poder em que uma vai depender do recurso disponível que a outra está disponibilizando. As capitais regionais vão depender da metrópole
né? Já o centro subregional, que são centros que também têm os seus equipamentos, têm um desenvolvimento, mas não é tão quanto as capitais regionais. Então, ele vai precisar da capital regional para estar procurando uma qualidade de vida para a população, ou para a população estar procurando como educação, saúde, emprego, enfim, vai ter essa ligação, tá ok? Bom, todas essas questões, né, que se fala do crescimento urbano das cidades, como isso ocasionou esse crescimento, já sabemos que foi por causa da industrialização, né, e aí vem outros pontos também, como a saída das pessoas para esses grandes centros foram através do êxodo rural, né, que as pessoas saíram para procurar uma melhor qualidade de vida, que a partir daí os grandes centros urbanos foram ficando cada vez mais superlotados, que surgiu a partir daí as grandes metrópoles, que são aqueles locais que têm grande concentração de pessoas, não só de pessoas, mas de equipamentos públicos como hospitais, escolas, centros culturais e diversos, né? Só que aí, para suportar essas pessoas, esses lugares precisam crescer e muitas vezes eles crescem de forma desordenada e desorganizada, né? E isso acaba prejudicando tanto o meio ambiente como a qualidade de vida das pessoas. Se você cresce, né? Se uma cidade ela cresce, não há um planejamento que a gente pode entender, né? O que são cidades planejadas e cidades que não tiveram esse planejamento, futuramente, ou que no caso, né, já acontece bastante isso, acaba ocasionando em grandes problemas relacionados a desmatamento da natureza. Se vocês observarem aqui, né, fala da mancha urbana, que seria, essa mancha urbana seria a quantidade que esse local cresceu, né, que foi preciso desmatar para poder estar construindo casas, pistas, com o comércio, criando uma certa estrutura para se construir uma sociedade. Aqui, observando a mancha urbana de 1984 a 2016 de Goiânia, vocês vão poder perceber o quanto ela cresceu, né? E isso muitas vezes, né, esse crescimento, né, se dá de forma acelerada. E por se dar dessa forma, muitas vezes não se pensa como se deve ter, não tem como uma base, um planejamento, né? Quando essas cidades elas crescem de forma acelerada e desorganizada, com certeza não houve um planejamento por trás disso. E isso acaba prejudicando diversos pontos, tanto na qualidade de vida das pessoas. Essas pessoas não vão ter um saneamento básico adequado, tá? Essas pessoas vão ter grandes prejuízos no futuro, seja por questões de rios poluídos, a falta de saneamento básico, problemas de alagamento, né, que são problemas bem recorrentes nos centros da cidade, né, nos grandes centros da cidade. Bom, tem diversos, né? Tem a erosão do solo, que a gente já viu algumas vezes, né, quando há o desmatamento da mata nativa naquele espaço, né, o processo de erosão ele se torna cada vez mais acelerado, e isso pode prejudicar as moradias que estão em torno daquele morro. E aí os problemas urbanos eles só tendem a crescer nesse sentido. Então, sim, muitas dessas pessoas que saíram achando que iam encontrar uma melhor qualidade de vida, não aconteceu dessa forma. Eles não encontraram uma boa qualidade de vida, porque na cidade estava passando por esse problema de urbanização. São os problemas que a urbanização traz também. A urbanização não vai trazer só emprego e coisas legais. Ela também vai trazer diversos pontos negativos,
né? E um deles seria essa péssima ou falta de estrutura, né, para as cidades. Então vocês vão resolver agora essas páginas, tá? A página 63 e 64 e a gente finaliza o livro, né, o segundo volume. Então, na próxima aula a gente vai ter revisão e trabalho, tá ok? E é isso. E vamos começar a introduzir o terceiro volume, tá? Então, tchau e até a próxima.